por exemplo, de Mateus capítulo 24, ele é assim como Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, é um texto que amarra os discípulos. É bom que o pessoal entenda que é um texto que amarra os discípulos a todas as situações. Nada vai acontecer sem eles. Eles têm que estar amarrados no drama, na tragédia, da tragédia às recompensas futuras. Eles estarão vivendo tudo, eles estarão vendo, ouvindo e presenciando todas as coisas. São os discípulos. E aí Jesus está apenas trazendo um futuro para eles e mostrando que eles vão passar. Eles terão que passar essas coisas. Então, Jesus fala aqui em Mateus capítulo 24, versículo 6, ele fala assim, ó, e ouvireis de guerras. Ora, para que os discípulos pudessem ouvir falar de guerras, eles estariam vivos ou mortos? Terão que estar vivos. Poxa, por favor. Aí ele fala, e de rumores de guerras, ponto e vírgula. Olhai, não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Mas se ele fala para não se assustar, ora, como que as pessoas nos dias de hoje entendem que esse texto está se referindo a elas, sendo que Jesus estava conversando com discípulos. Aí ele diz assim, ó, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares, tudo literalmente. É preciso que haja uma interpretação histórico-gramatical para que nós possamos entender o contexto, a amarração, o sentido, o objetivo pelo qual Jesus estava falando para todas aquelas coisas. E precisamos fazer perguntas sérias. Por exemplo, quem estava falando isso? Jesus. Para quem? Os discípulos. Por quê? Porque estava prevendo o futuro. Então, o que os discípulos entenderam sobre isso? Então, tudo isso a gente precisa fazer a pergunta para que nós possamos fazer uma exegese boa do texto. E aí Jesus vem conversando com ele, fala, olha, versículo 9, então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Mas Jesus está falando para eles aqui que eles seriam perseguidos, e se eles não vigiassem, seriam mortos. E aí? Aí ele diz assim, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, aquela coisa toda. Quando chega no versículo 13, ele fala assim, ó, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso quer dizer que se vocês se esconderem, fugirem, não aparecerem em todos os lugares, não baterem boca com o pessoal nessa época que vai ocorrer, vocês vão estar diante de tudo isso, mas prestem bem atenção e sejam prudentes como serpentes, né? E humildes como pombas. Prestem bem atenção, vocês vão perseverar dessa forma. Então ele fala que essa salvação aqui, aquele que perseverar até o fim será salvo, não será salvo no aspecto soteriológico, na teologia. No caso, uma salvação de alma ou de espírito. Não, mas será salvo da grande tribulação. Porque esse salvo aqui, na verdade, é escondido, é protegido. Aí ele diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mas espera, Jesus não tinha falado anteriormente, lá no capítulo 10, versículo 23, que era somente eles pregarem entre as tribos de Israel, e antes deles completarem a sua jornada evangelística, Jesus voltaria? Por que ele está dizendo agora que, primeiro, o evangelho do reino tem que ser pregado a todas as gentes para então chegar ao fim? Há uma contradição? Ou Jesus estava falando aqui que essas gentes poderia ser aquelas tribos de Israel? Então, do que Jesus estava falando? Porque, de qualquer forma, tudo leva a uma contradição. Aí ele fala, ó, versículo 15 agora. Quando, pois, virdes, ver, que a abominação da desolação, de que falou Daniel, está no lugar santo. Peraí, calma aí. Jesus, então, está dizendo que os discípulos, eles veriam com os próprios olhos o filho da o próprio abominável, que é o anticristo, que estaria no templo. Jesus deixa claro que esse anticristo aqui, do qual profetizou Daniel,
apareceria no tempo dos apóstolos, naqueles tempos, né, do qual Jesus já estaria no céu, e eles sofrendo aqui na terra para pregar o evangelho. Jesus está deixando bem claro que esse anticristo vai aparecer para eles. Aí Jesus fala o quê? Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Jesus está dizendo, fuja deles, porque senão ele vai matar vocês. E eu quero vocês vivos. Então, aí ele fala o seguinte, olha, versículo 18. E quem estiver no campo não volte, tal, aquela coisa toda. Aí ele fala, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Por que não no inverno? Porque não dava para ver um palmo na frente. Tudo muito frio e tudo muito escuro. E outra, no sábado, e nem no sábado. Jesus está falando do contexto da época. Veja, você pode fugir no sábado hoje? Você pode trabalhar no sábado hoje? Hoje você pode. Mas antes não. Fechava-se tudo e você não podia sair. Você não podia realizar trabalho algum. Porque lá estava impregnado o sábado, a lei sabática. Você não podia ter atividades. O que você estava fazendo viajando de mala e cuia, indo para onde? Trabalhar em quê? Fazer o quê? Então Jesus está se referindo aqui aos seus discípulos. Ele fala, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora. Nem tampouco jamais haverá. Mas espera aí. Essa grande aflição que Jesus fala que não vai acontecer mais, está atrelada a quem? Quem é que vai passar por essa aflição? Bom, de acordo com o que a narrativa diz, será o pessoal dele lá, o pessoal que era contemporâneo a ele, no caso. Exatamente, são os ouvintes de Jesus e os próprios discípulos. O texto está claro. E Jesus fala de uma grande aflição que nunca aconteceu. Quer dizer, as pragas do Egito, nada semelhante ao que vai acontecer com Jerusalém. O dilúvio não foi forte, algo universal. Jesus está falando que não chega nem na tampa, não chega próximo. Jesus está falando que o que vai acontecer com Jerusalém vai ser algo inédito, desde quando Deus criou o universo. Veja que para Deus criar o universo, foi um fenômeno extraordinário, para Deus criar todas as coisas. Aí ele fala que o que vai acontecer em Jerusalém vai superar todas as expectativas de todos os profetas, de todos os anos, e até a criação do universo. Aí eu pergunto para você, aconteceu realmente isso tudo em Jerusalém, no ano 70? Isso tudo que Jesus está falando aí, aconteceu realmente? Então, do que Jesus está falando dessa aflição aqui? Uma aflição de gemidos aqui na terra. E quem é que vai passar por tudo isso? Os discípulos. Aí ele fala, aqui no versículo 22, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Isso quer dizer, olha, tudo estava planejado para acontecer lá na frente. Mas por causa de vocês, por causa do sufoco que vocês vão passar, esses dias serão abreviados para que aconteça tudo muito rápido e vocês possam sobreviver em tudo isso. Aí ele fala aqui, versículo 27. Agora ele dá sinais de como vai ser a vinda dele, Richard. Vamos ver se a vinda dele vai ser realmente invisível ou visível. Ele fala, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mas Jesus não tinha falado lá em Mateus capítulo 10, versículo 23, capítulo 16, versículo 27, 28, que a volta dele se daria ainda com os discípulos em vida? Agora ele está dizendo que essa volta vai ser visível, assim como você consegue perceber esses efeitos eletromagnéticos, assim como você consegue ver o relâmpago que sai de um canto a outro cortando os céus, Jesus está deixando bem claro que a vinda dele será do mesmo jeito. É ele que está falando, não precisa de interpretação. Eu não preciso ser um exegeta formado em Harvard
para poder entender um texto desse, por favor. Eu não preciso estudar 10 anos de teologia com os mais renomados teólogos para entender isso aqui. Eu não preciso entender e ser professor de grego ou um estudante afinco de grego para entender o que Jesus está falando aqui, por favor. Ele está deixando bem claro que essas coisas são literais. Aí ele começa a dar sinais de como isso vai ser literal. Ele fala aqui, ó, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Mas espera aí, se ele vai vir de forma invisível, como diz alguns preteristas, defendem, como é que esse texto aqui pode... Eu posso rasgar esse texto, então, aqui? Porque o texto está dizendo ao contrário. O texto está deixando claro que o sinal do Filho do Homem haverá. Ah, mas é só o sinal? Ele fala, Jesus, mas aqui é o sinal do Filho do Homem. Eu digo, tá bom, se fosse somente um sinal do Filho do Homem, primeiro, eu teria que reconhecer esse sinal do Filho do Homem, não é verdade, Richter? Sim. Como é que eu vou reconhecer o sinal do Filho do Homem? Como? Vai acontecer o que no céu para eu reconhecer isso? O que é que deve acontecer? Porque, veja, muita coisa acontece no céu. A aurora boreal, lá na Suécia, por exemplo, Dinamarca, Noruega, né? Mas isso é o sinal do Filho do Homem? Então, qual é o sinal do Filho do Homem? É a sua presença, meu irmão. Pronto, Sempre o voltado sinal. no contexto de algo que é visível. Exatamente. Então não há possibilidade desses meus irmãos, tá? Desses meus colegas entenderem que o texto aqui é figurado, ou que o texto é simbólico, que o texto é metafórico, ou que o texto é espiritual. Jesus, se tivesse aqui, caso tivesse, diria, cara, foi mal, eu errei, mas era literal. Só que o pai não me ouviu, não deu certo. Eu e o pai brigamos, tivemos um desatento lá entre mim e ele, e não deu para cumprir essa profecia, mas era literal, realmente. Então ele fala aqui, ó, e logo depois da aflição. Ele não falou dessa aflição aqui no versículo 21, Richard? Aí ele fala, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Aí o que acontece? Se, na verdade, Jesus está falando aqui de forma figurada, eu pergunto, será que, de fato, a aflição daqueles dias, que Jesus fala que eles passarão pela grande aflição, que eles serão perseguidos e tal, tudo isso é literal ou figurado? Com certeza é literal. Aí ele fala, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Então, esse sol é literal. A lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu. E para você não ter dúvida de que isso é literal e cosmológico, é físico, os eventos físicos, ele fala, e as potências dos céus serão abaladas. Poxa, a gente pode levar esse texto aqui até as últimas consequências, para entender que isso daqui vai ser de forma figurada, mas o problema todo é o 31. Ele diz, e ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus à outra. Aí eu pergunto, onde foi que isso aqui aconteceu? No ano 70, Richter. Aonde foi que os anjos apareceram em forma de teofania, anjos agora incorporados, como se fossem seres celestiais, como apareceram para diversos profetas e tal. Jesus está dizendo que isso tudo vai se repetir. Aí eu pergunto, isso aqui é literal ou é figurado? Aí ele fala, versículo 33, igualmente, quando virdes ver todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Mas espera aí, se vai ser espiritual, por que ele está perto para voltar? Se é espiritual, se é invisível, qual o problema dele estar às portas? Fala para mim. Espiritual, tá, tudo bem, mas ele já está próximo, já está voltando. Quando vocês olharem e virem todas essas coisas acontecerem, entenda que saber que ele está próximo. Mas espera aí, Richter, se é invisível, se é metafórico ou se é simbólico, o que importa se está próximo? Pois Fala é. para mim aí. Não importa, se é figurado.
Está próximo, tá, mas é Ser figurado meio que ignora aquela questão da temporalidade. Ignora completamente a figurado. Então ele está próximo. Próximo o quê? O que é que vai acontecer? Nada. É tudo figurado. O que é que vai acontecer de físico? Nada. É tudo espiritual. O que vai acontecer de forma real? Nada. Porque está tudo metaforicamente, é tudo metafórico. Mas Jesus não está dizendo isso aqui. Ele diz assim, igualmente, quando virdes todas as coisas, para ver todas as coisas, é preciso que esses eventos aconteçam, poxa. Como é que eu vou ver? Aí ele fala, saber que ele está próximo às portas. Aí agora ele entra no versículo 34, o famoso geração. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aí aqui é que é o grande embate. Porque agora começam a vir teólogos desonestos para provar que Jesus não mentiu. Aí eles vão dizer o seguinte, olha, Jesus aqui está dizendo que a geração é a geração que vai ver todas essas coisas. Pode ser a geração de 2025, pode ser a geração, do caso, do século 21 ou do século 22, pode ser a geração do século 30, ou até mesmo a geração do século 50. É a geração que estiver passando por isso é que vai ver todas essas coisas acontecerem. Peraí, poxa, o que é que a gente leu lá atrás? O que é que a gente viu lá atrás? A gente está vendo que os discípulos não podem estar vivos até o século 21. Pelo amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aí vai ter gente agora dizendo, olha aí, tá vendo? O homem não acredita em Jesus, está chamando ele de nosso Senhor e Salvador. Olha, ele é cristão, tá vendo? Não, é sério, cara, é uma interpretação da porra. Tô falando para você. O pessoal parece que não tem essa capacidade de entender quando eu estou sendo irônico, sabe? Não consegue diferenciar. Aí Jesus fala assim, ó, em verdade vos digo que não passará esta geração. Mas do que Jesus está falando? É só você ver que a geração do qual Jesus está falando é o povo, certo? Exatamente. Esse povo não vai morrer. Olha, pelo amor de Jesus, entenda. Esse povo que está aqui me ouvindo agora, vocês, pessoal, vocês não vão morrer sem verem essas coisas acontecerem. Aí, isso quer dizer que o sumo sacerdote vai ver? Vai. Porque isso vai acontecer nessa época. Isso vai acontecer agora, nessa geração. É nesta geração, não é na próxima geração. E uma geração tinha aproximadamente, segundo alguns especialistas, um tempo de 40 anos. Então, se os discípulos ainda estavam novos, aproximadamente o quê? Seus 16 anos, 17 anos, dentro de 20 anos, aproximadamente, eles estariam com 40. Mas eles estariam passando por todas as tribulações, por todos os problemas, até que Jesus viesse. E o versículo anterior vai provar isso, porque o versículo anterior ao 24, o 23, 36, ele vai deixar isso muito claro. Olha o que diz aqui, Richard. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Agora, tem dúvida? Tem dúvida? Não. Por favor, né? Então, quer dizer, Jesus está falando assim, ó, ele deixa claro, versículo 24, 36, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E antes, ele já tinha dito, em verdade vos digo, que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Quer dizer, todas as calamidades que Jesus estava vendo, ele estava visando o povo de Jerusalém, a destruição do templo e a sua volta visível, não é só a destruição do templo, não. Jesus não veio aqui nessa terra ser crucificado, morrer, passar por toda aquela tribulação, todo aquele problema apenas para destruir um templo, gente. Só isso. O cara morreu, passou por tudo aquilo só para destruir um templo. Que mandasse um sopro lá do céu que destruía aquela porcaria. Mas Jesus não está falando disso. Ele está falando da sua volta. Aí ele fala aqui, versículo 36. Aí vem os crentes e diz assim, olha aí, Jason, agora você agora o texto vai pegar contra você. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Bom, vamos lá. Daquele dia e hora. Mas eu pergunto, de qual geração? É só isso, só a pergunta. De qual geração? Dele lá? Exato. Jesus não está dizendo que aquele dia e hora
está esperado para 2000 anos depois? Se ele deixa claro que os discípulos precisam estar vivos.